nós damos início à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Pará. São as eleições 2022. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a participação de representantes de todos os partidos. O nosso primeiro entrevistado atua como parlamentar há mais de 20 anos. Já foi eleito por 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal e senador da República em 2018. É o candidato Zequinha Marinho, de 63 anos, representante do PL, Partido Liberal, já está aqui conosco. Candidato, muito obrigada, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Então, as perguntas foram sorteadas. A gente começa falando de segurança pública. A gente vai colocar ali na tela o nosso cronômetro. E a gente começa querendo saber com o senhor que no seu plano de governo o senhor fala em reduzir em 40% a criminalidade em todo o nosso estado, não só na região metropolitana, mas também em cidades do interior, né, em municípios do interior do estado. O que, na sua opinião, precisa ser feito para melhorar a segurança pública? Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui para conversar com o público. Agradecer à Record e ao programa por essa permissão. Vamos lá. Segurança pública se faz com foco na prevenção. Depois que acontece, você já é vítima. Então, antes de você ser vítima do crime, você tem que trabalhar para prevenir. É dever do Estado fazer isso. Você previne de várias formas, entre elas trabalhando a economia para que haja oportunidade de trabalho, capacitando a juventude. Para você ter noção, hoje o Pará, mais de 70% da população carcerária do Pará é jovem, né? E isso significa que o Estado tem que acender a luzinha vermelha e trabalhar para dar oportunidade, tratar esse jovem, abraçar essa família, porque calcule a situação de uma mãe, né, que está perdendo seu filho para as drogas. O principal crime é o homicídio e depois o roubo e o furto, naturalmente. A gente precisa atuar com foco na prevenção. Segundo, precisamos atuar também de maneira muito direta com relação ao combate às facções criminosas. Não se combate corrupção fazendo acordo com comandos, com facções criminosas. Isso é um perigo. Se transforma a população facilmente em vítima de tudo isso. E a gente precisa trabalhar em cima disso. Hoje, nas periferias da região metropolitana, os bandidos estão cobrando pedágio para o ponto de mototáxi. Vai lá, semanalmente, tem que fazer a vaquinha e entregar para o bandido. Chega na mercearia, se o dono da mercearia também não der a sua cota semanal, não é? Ele é ameaçado de ir embora ali, senão ele não sobrevive. A situação é muito crítica. Rapidamente, e por último aqui, fazer uma menção de uma coisa que a gente precisa dar ao servidor público da segurança, é a questão da retaguarda social. Retaguarda social é importante. Como é isso? Moradia, por exemplo, colégio para o filho, saúde, assistência jurídica, porque no embate com o crime, de repente comete-se um outro, né, um homicídio também, ou um outro tipo de crime, e aí o coitado do policial vai ter que bancar do bolso para se defender. Isso não existe. Precisamos fazer isso de forma contundente e garantir. O Estado tem o dever de garantir isso. Eu já aproveito, candidato, o senhor já me deu a deixa, para quando a gente fala em combater a violência no nosso Estado, a gente, claro, também precisa pensar em segurança, resguardar a vida dos nossos policiais, como o senhor acabou de falar, né? Então, de que maneira o senhor pretende também criar um programa de habitação para os nossos agentes, muitas vezes inseridos dentro desses ambientes onde a insegurança está instalada? Veja só, o policial mora num determinado lugar e é comum hoje o policial estar mudando de região para uma outra em função das ameaças, porque do lado da casa dele pode estar morando alguém que, de repente, ele prejudicou com a sua ação de segurança pública e essa pessoa o ameaça. Quando vice-governador, que fui aqui do Estado no mandato passado, discutimos muito isso com a polícia. Infelizmente não deu para avançar, mas dentro da estratégia de poder proteger o policial, o governo do Estado vai trabalhar um plano de habitação para que o seu policial tenha a melhor e a maior segurança possível. Secretário, a gente vai agora, candidato, a gente vai agora perguntar sobre servidor público, né? Uma das suas propostas é otimizar o custeio dessa máquina pública, né? Fazer mais com menos. De que forma o senhor pretende fazer isso, se eleito, né? Claro, também valorizando, pensando no bem-estar desse servidor público e também pensando em melhores remunerações salariais.
motivar o servidor é fundamental. Ninguém faz nada muito bem, com eficiência, desmotivado. Não é? A gente precisa criar uma carreira para que ele possa sonhar e vislumbrar possibilidade de futuro. Eu sou servidor de um banco público. E a gente luta por isso e compreende perfeitamente. 2, melhorar as condições de trabalho. Não é só com o salário que eu motivo, eu também preciso dar condições de trabalho, de progressão dentro da sua atividade, condições de trabalho e com certeza também a questão da correção e atualização desses salários. Porque as pessoas precisam e dependem disso, isso faz parte. E dentro daquilo que o orçamento do Estado suportar, certamente cada servidor estará recebendo e sendo compensado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, mas o Estado vai mudar essa estratégia acompanhando, avaliando, motivando, investindo nesse servidor, para que ele possa servir de forma feliz, não é? Uma história rápida aqui, a senhora chegou para ser atendida, o servidor estava desmotivado, meio cara fechada, disse, mas quem é o senhor? Eu sou um servidor público. Assim, pois não, eu sou público, né? E aí cumprimentou, começou um diálogo, porque quando isso não acontece, a vítima são os dois, o servidor porque está descontente e o público porque não é servido. A gente precisa trabalhar essa interação para que a gente possa ter resultados em cima disso, isso é muito importante. Nosso tema agora é infraestrutura. A gente tem aqui dados do relatório divulgado pelo Tribunal de Contas em 2022. Dos 144 municípios paraenses, apenas 25 deles somam aí 72% dos investimentos recebidos pelo Estado, né? Essa concentração estaria voltada aí mais para as cidades maiores. Qual seria então a sua ideia, candidato, para equilibrar a distribuição desses recursos, pensando em cidades grandes e cidades pequenas também aqui do nosso Estado? O Estado é dividido em várias regiões muito grandes. Não tem muita dificuldade você avaliar a economia daquela região. É muito importante que você que mora em Santarém, por exemplo, ou mora em Marabá, o que produz, né? Qual é o orçamento, qual é a arrecadação daquela região. As pessoas querem que aquilo que ele paga de imposto possa voltar em forma de bens e serviços. E é uma estratégia que nós vamos trabalhar. Rendeu, produziu, contribuiu, tem que ficar ali investimentos da ordem que dê satisfação a essas pessoas. Mas deixa eu lhe falar. Primeiro, fazer bem feito, não é? A gente tem visto, lamentavelmente, por exemplo, pavimentação, asfalto, é ótimo, tudo bem, mas não tem saneamento. Quando não tem saneamento, daqui um dia, quando vier o saneamento, tem que quebrar tudo aquilo, é desfazer. Nesse momento, uma das nossas avenidas aqui, da região de Belém, foi pavimentada, tudo arrumadinho. Um mês depois teve que quebrar tudo de novo para colocar uma parte que vem de um condomínio. Lá vai o Estado gastando tudo de novo. Primeiro, a qualidade, por exemplo, da pavimentação, do asfalto, muito ruim. O pessoal chama de asfalto sonrisal. Choveu, o carro passou, ele derreteu. É horrível isso. A gente precisa fazer bem feito. 2, a gente precisa fazer de forma correta, sem superfaturar, de maneira decente, porque quando eu superfaturo uma rua, vai faltar dinheiro para fazer mais 2 ou 3. E a gente precisa trabalhar de forma justa, correta, decente. Candidato, algo importante que a gente pode pontuar aqui também é o relacionamento, né, entre os vários governos, sejam municipal, estadual, federal. De que forma o senhor pretende conseguir mais recursos para o nosso Estado, conseguindo também dialogar com a esfera federal? Não tenha dúvida, nós somos alinhados do governo federal. Sou base como senador, não é, do governo federal, do presidente Bolsonaro, tenho certeza que a gente terá um caminho tranquilo para percorrer, com diálogo, com entendimento, não é, sem aquelas vaidades naturais que, de repente, podem afetar um bom relacionamento. Nós precisamos, o Pará tem que correr atrás, o Pará precisa captar recursos. Se a gente for fazer uma comparação entre as outras unidades federadas, a gente pouco capta recursos para fazer investimentos, não é? Então, ter uma relação tranquila, saudável, bem estruturada com o governo federal é fundamental. Entre o mesmo nível de poder aqui, Assembleia Legislativa. É preciso que a gente dialogue, converse, porque é um parlamento importante para dar estabilidade e governabilidade. Sem isso não se sobrevive. Eu sou uma pessoa do diálogo, da conversa, do entendimento. Prefeituras, enfim, nós não temos a menor dificuldade de construir um diálogo saudável onde a população possa ser beneficiada. E aí, deixar a velha política. O que é a velha política? Se você me apoia, eu
lhe abençoo, né? Eu lhe dou alguma coisa para a sua cidade. Se você não me apoia, eu prejudico toda a sua população porque você não me apoia. Isso não existe hoje, em pleno século XXI, onde a gente procura viver de forma muito mais civilizada do que na política do século XIX lá atrás, onde as pessoas tinham um dono, né, e só falavam, pensavam, faziam aquilo que na verdade, né, o chefe queria. A gente precisa civilizar isso para dar resultado para a população. O senhor falou aí também da importância de se dialogar com os municípios, né? Agora, falando em combater a corrupção, o senhor fala no seu plano de governo, se eleito, que uma das suas prioridades é modernizar a gestão pública e, com isso, né, usando também tecnologia para se evitar o desvio de dinheiro público. De que forma, então, o senhor pretende fazer essa prestação de contas mais clara? Mais transparente. Vamos hoje. O Pará é o 26º estado em transparência e governança. Quer dizer, o governo não põe no sistema, não informa aquilo que faz, procura esconder. Eu não sei por que a população vai criar seu juízo de valor sobre isso. A gente tem que ser, é lei, a gente precisa estar colocando, informando, o cidadão é o dono e ele precisa saber. Vamos lá. Quanto mais atrasada for a gestão, mais fácil é de ocorrer a corrupção, né? Quando eu trago tecnologia e eu evito a questão manual, né, o manuseio manual da coisa, digamos assim, é redundante, mas é isso, eu vou começando a tirar as possibilidades dessa corrupção. Então, modernizar a gestão do governo paraense é urgente e fundamental. Fortalecer os órgãos de controle. Nós temos aqui a auditoria do Estado. O Estado paga, a sociedade paga para isso. Mas parece que ela faz depois, né? Ela não previne isso. Nós queremos fortalecer, de repente até transformar isso numa secretaria com estrutura para trabalhar de forma geral todo o governo a fim de se evitar. Isso é como na segurança pública. Se você não evitar, depois que comete o crime, é só apurar, né? Aqui na questão do recurso público, depois que acontece o desvio, é só apurar para responsabilizar. Nós temos que chegar antes, né? E chegar antes é exatamente aquilo que a população precisa, porque o dinheiro é dela. E ela bota o dinheiro, ela paga o imposto e quer trazer isso em forma de serviço, de bens, de oportunidades. Se eu não faço, eu fico devendo. Secretário, vamos agora... candidato, vamos agora falar de saúde. Uma das suas propostas é a de melhorar a regulação, né, acabando com as filas. A gente sabe que isso é um grande gargalo quando a gente fala em saúde pública, a fila, a demora no atendimento aos pacientes do SUS. E aqui na Record TV a gente acompanha o drama dessas pessoas que muitas vezes vêm do interior para a capital em busca de atendimento por não ter, né, condições de fazer esse tratamento na sua cidade de origem. Então, qual a sua ideia de fazer esse sistema funcionar e de forma eficiente para a população? É importante avaliar a saúde pública hoje no estado do Pará. Nós temos uma das saúdes mais precárias do Brasil, não é? Uma deficiência tanto na oferta de serviços como de hospitais, leitos e médicos. É uma coisa violenta. Eu sou parlamentar há muito tempo e o gabinete o dia todo é pressionado atrás de um leito, né? Estava em Castanhal recentemente, estávamos numa reunião e a população estava lamentando a morte. Eu peço aqui desculpas à família por citar o nome, é um caso concreto, toda hora está acontecendo, do seu Raimundo, o rei da cocada. Ele vendia ao longo da sua vida, vivia disso. Ele passou mais de 15 dias esperando um leito de UTI. Não suportou, um homem já de idade, veio a falecer. Isso, Amanda, acontece todo dia no estado do Pará, em todas as cidades, toda hora tem gente morrendo na fila do leito. O governo do Pará precisa urgentemente aumentar em no mínimo 50%, né, dessa oferta de serviços, né, e de oportunidades de internamento de leito e assim sucessivamente. Isso é uma coisa urgente por todo o estado. Eu lamento profundamente, por exemplo, a pandemia agora, o Covid, veio nos expor uma realidade cruel que a gente já tinha. Quer dizer, você não tem condição de atender a demanda normal. Em seguida vem um problema daquela ordem, daquela dimensão. Vamos lá. O que o Ministério da Saúde joga na tela?
O Pará, proporcionalmente à sua população, foi o estado que mais botou dinheiro no Covid. Aí vem aqui embaixo. Em compensação, proporcionalmente também à sua população, foi quem mais perdeu gente. Porque se eu boto dinheiro, se eu gasto dinheiro, ou se eu invisto dinheiro, digo melhor, era para perder menos gente. O que aconteceu? Alguma coisa errada aconteceu. Ou esse dinheiro foi muito mal empregado, né? Ou esse dinheiro foi desviado. Quer dizer, na saúde, assim como em outras políticas públicas, nós não estamos investindo, nós estamos gastando e gastando mal. Isso precisa ser corrigido urgentemente. Dinheiro de saúde, assim como qualquer uma outra área, é sagrado. Tem que chegar lá e virar resultado. E a população precisa disso. É uma humilhação hoje para conseguir um leito ter que ligar para o vereador, ter que ligar para o deputado estadual, para o deputado federal ou para o senador. Porque senão você não consegue. E o constrangimento que você tem de pedir, pelo amor de Deus, o cara tem que tirar um que está ali melhorando, não é? Não terminou, mas está melhorando, para poder colocar um outro, senão aquele morre. Onde nós vamos parar? É preciso que a gente tome uma decisão, não é? E coloque essa casa em ordem. Está muito ruim e não pode continuar assim. Vamos agora, candidato, falar em educação. Pará hoje tem um nível elevado de abandono escolar, principalmente nessa faixa etária de jovens entre 16 e 17 anos, que infelizmente, né, são jovens que não conseguem se dedicar aí apenas a estudar, precisam trabalhar também e por isso essa evasão escolar. Qual é o seu projeto para diminuir essa evasão? Bom, avaliar a escola como um todo. Você pega os 27 com o Distrito Federal. Qual é o resultado técnico da qualidade desse ensino? O Pará é o último colocado no ranking. Nós somos o 27º. A nossa educação não está agradando a ninguém, não é? Nós até temos muitos alunos, mas não conseguimos transformar aluno em estudante, que é uma coisa completamente diferente. Eu entendo um pouco, na minha formação é dessa área, eu entendo um pouco disso. Não é? Quem é o aluno? É aquele que chega, quer estudar para cumprir, né? E o desafio da escola é transformar essa aula em alguma coisa agradável que venha fazer com que ele se apaixone pela educação, pelo ensino. Isso é fundamental, não é? E como é que eu faço isso? A educação tem que servir para a vida, não é? Educação, ensino que não tem sentido real para o dia a dia e assim sucessivamente, ele não é atraente. Depois, se você não coloca tecnologia nenhuma, a educação lá do século tal é a mesma coisa de hoje. O garoto hoje, ele quer aprender, mas ele é atraído pela questão tecnológica. Se eu torno essa educação agradável, que serve para a vida, que serve para o dia a dia, que ele possa se enxergar amanhã no uniforme de médico, ou aquele jaleco, ou de um outro profissional não é, bem colocado, e que ele sabe que o veículo para conduzi-lo até aquele ponto é a educação, e que se ele se dedicar, a recompensa é aquela. Eu duvido que ele não se apaixone pela educação. Tem muitas outras formas de você também motivar. Vamos lá. Por exemplo, o garoto na sua escola, né, recebe o seguinte desafio. Se você melhorar a sua nota e alcançar valor tal nessa nota, você vai ganhar uma cesta básica do supermercado aqui da região da escola. Isso é um exemplo tranquilo e básico aqui embaixo. O moleque conseguiu alcançar a nota, não é? Ganha a cesta básica. Quando ele chegar em casa com aquilo, a família carente, que negócio é esse? Isso não, eu ganhei, porque eu consegui a nota que a professora pediu, não é? Isso significa dizer que a partir dali, a família dele vai estar com ele, ajudando ele a ter todo mês um grande resultado, uma boa nota, né? Para continuar receber o benefício. Ok, candidato, então agora 2 minutos para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez a Record pela oportunidade de a gente conversar. Claro que o tempo é curto e o Pará é um gigante em tudo, até nessas dificuldades que a gente, né, encontra, né, na gestão pública, que precisa melhorar tanto. Queria dizer ao povo do estado do Pará, nós temos uma visão concreta do estado, não só pelo lado de fora, Amanda, que é conhecer as rodovias, as estradas que precisam ser trabalhadas, a falta de leito no hospital, a escola que não está funcionando, enfim, é aquela visão
do lado de fora das coisas. Mas eu conheço também o Estado por dentro, os seus números, as suas deficiências, né, os seus indicadores sociais, enfim, isso faz toda uma diferença em quem está buscando um espaço para governar, para dirigir, para ser gestor. Eu quero dizer a vocês todos, modéstia à parte, estou pronto para essa grande tarefa e eu tenho certeza que o eleitor paraense vai se sentir honrado em nos dar essa oportunidade. Essa é a reflexão que eu quero que os senhores tragam. O Pará, lamentavelmente, hoje, se comparado a qualquer estado, não só da região norte, mas do Brasil como um todo, é o último, sempre o último, no máximo o penúltimo colocado em tudo. Na educação, na saúde, no saneamento, enfim, né, na transparência da governança, em todos os outros indicadores. Nossos IDHs são horríveis aqui no estado, então a gente precisa dar um choque de gestão no Pará, porque aqui já é bom com tudo isso. Se a gente melhorar as coisas, fica maravilhoso, fica ótimo, e é isso que nós queremos para o nosso estado. Muito obrigado. 10 segundos ainda, a gente já está ainda... Então, 5 segundos. Candidato, muito obrigada pela sua participação e amanhã a gente continua com a nossa rodada de entrevistas aos candidatos ao governo do Pará nas eleições 2022. Muito obrigado.